Bora aprender química? Juliana Figueiredo aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E na aula de hoje a gente vai visualizar a proposição desse modelo de Niels Bohr. Então, se você chegou nessa aula agora, essa é a quarta aula. Já falamos sobre Dalton, sobre Thomson, sobre Rutherford e hoje é o dia da gente entender como foi que Niels Bohr chegou a propor o modelo atômico dele. Lembrando que é muito comum a gente visualizar o modelo de Bohr ser chamado de Rutherford-Bohr, porque na verdade Bohr ele fez apenas algumas contribuições, mas essa apenas não leia-se irrelevante, porque foi fundamental a contribuição que Niels Bohr deu para o modelo de Rutherford. Precisamos ter um pouco de paciência para a gente entender o contexto da ciência, porque naquela época estava fervilhando a ciência, né? Eram muitas descobertas e isso impactou demais a evolução dos modelos atômicos. A gente tem uma grande contribuição da física para esse modelo atômico de Niels Bohr. Fechou? Então vamos embora. Veja, era conhecido na física clássica, então aquela física newtoniana, que uma carga elétrica, ela em movimento, essa carga elétrica, se lembre do elétron, tá? Vamos lá relembrar o modelo de Rutherford. Rutherford propôs o quê? O modelo atômico semelhante ao sistema planetário. Então, a gente tinha um núcleo positivo e ao redor dele a gente teria os elétrons em movimento. Então, a física clássica não ia explicar, por exemplo, como é que esse elétron não ia perder força. Como assim não ia perder força, Figueiredo? Era de se imaginar que fosse acontecer o seguinte, que esse elétron ele ia colapsar em cima do núcleo. Como assim colapsar? Cargas elétricas em movimento tendem a perder energia. E como a gente tem um elétron negativo e um núcleo positivo, então essa carga iria perder energia e iria colapsar em cima do núcleo. Entendeu aí a parada? Então a ciência naquela época, estamos falando do início do século XX, ela não explicava isso. Então, de uma certa forma, ficou aí a pergunta, e aí, Rutherford? Tem alguma coisa errada. O seu modelo, ele é plausível, mas a própria física não pode dar continuidade a um modelo desse. Então, Niels Bohr foi pegando carona no que estava acontecendo na ciência naquele momento, tá? Então, vamos dar uma entendida aqui, mais ou menos, o que foi que Bohr aprendeu, absorveu, contribuiu, que ele teve uma contribuição gigantesca para ele conseguir propor o que ele estava pensando, o que seria o modelo atômico. Então, no início do século XVIII, Newton já sabia que a luz branca, quando passava por um prisma, ela era decomposta em um gradiente de cores, tá? Então, isso era observado para luz não monocromática. Como assim, Figueiredo? Por exemplo, a luz do sol, tá? Então, essa luz que a gente vê de forma contínua, a gente não consegue ter essa leitura que o prisma tem. Essa luz, ela é decomposta em várias cores. Então, aquilo ali já era sabido na época, apesar de ser algo intrigante, né? Porque a gente não consegue visualizar esse tipo de frequência para essas radiações eletromagnéticas, tá? Naquela mesma época, também foi sabido que o quê? Luz monocromática, ixi, Maria, agora está piorando muito. Lembra lá do modelo de Thomson. Lembra que Thomson utilizou aquelas ampolas de Crookes? O que era a ampola de Crookes? Dentro daquela ampola de vidro, eram colocado gás, baixava a pressão, quando era emitido, descarregado energia ali dentro, a gente via uma luminosidade. E essa luminosidade, ela mudava de acordo com o gás que estava ali dentro. Então, aquilo ali é uma luz monocromática. Então, se pegou esse tipo de luz e se passou por esse prisma. E não conseguia fazer essa observação que Newton fez. Ou seja, a luz monocromática, ela não consegue ter todo esse gradiente de cores. Então, eu estou conversando isso aqui com vocês só para vocês entenderem como foi que Niels Bohr chegou ao modelo dele, tá? Mas essas informações é só para você ir construindo essa escadinha de conhecimento, mas não vá se apavorando, porque possa ser que você esteja aí, meu Deus do céu, que complicação. Se acalme que a gente vai chegar lá. Então, tudo isso foi muito importante para o próprio crescimento da física.
Porque a física da época era uma física de grandes corpos, era uma física newtoniana. Então, por exemplo, a física não conseguia explicar vários fenômenos de corpos pequenos, o elétron. Então, a física ela precisou dar um salto, ela precisou se engrandecer para que ela pudesse englobar todos os fenômenos. Então, uma pessoa que contribuiu muito para isso foi Planck. Então, no início do século XX, Planck pegou todas essas ideias, todos esses conhecimentos científicos que já tinha na época, e ele percebeu o seguinte, que a energia ela não é emitida de forma contínua, mesmo a gente visualizando a energia de forma contínua. Ela é emitida em forma de pacotes. Então, esses pacotes, ele chamou de quanto. Então, esse quanto, gente, significa exatamente pacotes de energia. Então, Planck, ele absorveu esses conhecimentos que Newton já tinha exposto na época, esses conhecimentos que essas luzes monocromáticas emitidas por certos elementos, porque o que vocês têm aqui, por exemplo, para o hélio e para o hidrogênio, é esse espectro aqui, gente. Esse espectro é da luz branca, por exemplo, a luz do sol. E o que vocês estão vendo aí, dependendo de onde você está vendo minha aula, não sei se é de um celular ou de uma tela, talvez você não consiga visualizar, mas o que você tem aqui, no caso, seria esse gradiente de cores. Mas para essas luzes monocromáticas não se vê este gradiente de cores, entendeu? Para essas luzes monocromáticas é visto apenas algumas faixas. Tem um aqui, isso é o espectro do hidrogênio. E aqui para o hélio, a gente tem mais algumas faixas. Eu não sei de onde é que você está vendo minha aula, talvez você não esteja conseguindo visualizar, tá? Dá um zoom aí para ver se você consegue visualizar. Então, Planck, ele chega a essa determinação. A luz, ela não é emitida de forma contínua, mas ela é emitida em pequenos pacotes, exatamente, pequenos pacotes. Esses pacotes eles são determinados por frequência e comprimento de onda. Lembrando que essas radiações eletromagnéticas elas são definidas exatamente por isso, frequência e comprimento de onda. Se acalme que as coisas vão melhorar, tá? Talvez você fique um pouco nervoso com tantas informações, mas vamos lá, vamos se acalmar. A gente vai chegar nesse modelo de Bohr. Então, vamos lá. Então, Bohr toma conhecimento disso tudo, tem uma grande contribuição também para essa construção dessa nova física, que é o que foi chamado de física quântica, e ele elabora um modelo atômico. Lembrando que esse modelo de Rutherford ficou com um furo, porque cargas elétricas em movimento tendem a perder energia, então esse elétron ele ia colapsar em cima do núcleo e dessa forma não existiria o átomo, né? O átomo seria extremamente instável. Então vamos lá entender o que Bohr falou aí para esse modelo dele, tá? Então o que é que Bohr visualiza? Ele segue alguns postulados, ele diz o que é um modelo atômico para ele. Então o elétron vai se mover em órbitas circulares. Essas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias ou níveis ou camadas de energia. Olha que a coisa agora está começando a melhorar. Você, em algum momento, você lembra de eletrosfera dividida em níveis de energia. Tá puxando aí pela memória, acredito que você deva estar lembrando disso aí. Cada nível, ou seja, cada órbita dessa possui um valor determinado de energia. Vá lembrando lá do espectro descontínuo e o espectro contínuo de energia. Vá lembrando disso aí. O elétron não absorve nem perde energia ao se movimentar em sua órbita. Ele conseguiu dar uma explicação lá para o modelo de Rutherford. Quando excitados, ou seja, quando absorvem energia, o elétron ou alguns elétrons vão saltar, vão pular para níveis mais externos. Então, o elétron está lá na sua órbita, circulando, não perde nem ganha energia. Recebeu energia, ele vai para a camada mais externa.
recebeu energia, ele vai para a camada mais externa. O que Bohr quis explicar para a gente foi o seguinte, que o elétron ele fica se movimentando em faixas energéticas, que é o que ele chamou de níveis energéticos. Então, ele fica lá, ó. Ele não vai perder nem vai ganhar energia. Se ele for excitado, ele vai para a camada mais externa, o nível mais externo. Cada nível de energia desse, gente, cada órbita dessa é exatamente definido por uma frequência e um comprimento de onda. Lembre lá do espectro descontínuo. Eu mostrei lá naquele slide para vocês o espectro do hidrogênio e do hélio. O que aquilo ali quer dizer, Figueiredo? Aquilo ali é exatamente a questão do elétron estar se movimentando em órbitas, em níveis energéticos. Então, cada elétron ele só pode estar se movimentando em uma órbita definida, em um nível energético definido. Então, dessa forma, se explica, por exemplo, o elétron ir para uma órbita, um nível mais externo, e quando ele retorna, ele emite um fóton. Meu Deus do céu, essa parada tá muito louca. Cara, pensa nos fogos de artifício. Você lembra que fogos de artifício têm cores diferentes? Aquilo ali, gente, são os elétrons saltando milhões e milhões de vezes. Então, eles são excitados. Lembra que a gente acende os fogos de artifício? Então, ali você está excitando o elétron. Ele vai para camadas mais externas. Quando ele retorna à sua camada de origem, ele emite um fóton. O que é um fóton, Figueiredo? Energia, luz que eu estou visualizando. Os fogos de artifício são feitos com elementos diferentes. Esses espectros descontínuos que eu mostrei para vocês no outro slide é uma característica intrínseca de cada elemento. Então, o espectro do hidrogênio vai ter certas cores, aquelas bandas coloridas. O espectro do hélio já vai ter outras cores e assim sucessivamente. Então, vamos entender aqui, para vocês se ligarem nesse movimento aqui do elétron. Então, vejam. Voltando aqui à minha explicação, quando o elétron ele retorna à sua órbita original, ele vai emitir energia na forma de fóton, luz, cores diferentes. Então, ele fica na sua órbita, quando ele retorna, ele emite energia. Ele não recebe energia para ir para a camada mais externa? Então, quando ele volta para a sua camada de origem, ele emite essa camada extra que ele recebeu. Então, dessa forma, é o que a gente chama de salto do elétron ou salto quântico do elétron. Fechou? Deu para vocês mais ou menos. Uma aplicabilidade disso são os fogos de artifício. Tá? Os fogos de artifício nada mais é do que esses saltos quânticos dos elétrons. Então, vamos fechar aqui o nosso pensamento para a gente não estar devagando aqui muito. Niels Bohr propõe o modelo atômico dele, trabalhando essas órbitas, não só esses movimentos do elétron. O elétron ele fica definido em níveis de energia. Então, ele não perde nem ganha. Fica lá, ó. Ele é excitado, ele recebe uma energia extra. Lembre-se, cada camada, cada nível de energia desse, ele tem uma quantidade, porque a energia ela é emitida de forma quantizada. Lembre lá de Planck. Então, quando ele recebe essa energia, ele vai para a camada exterior, vai para o nível mais externo, mais longe do núcleo. Quando ele volta para a sua órbita de origem, ele emite exatamente o que ele recebeu, luz visível. Eu consigo visualizar, ou não, porque também não é todo o salto do elétron que a gente consegue visualizar. Lembre-se que por aqui perto de mim mesmo, está passando vários tipos de radiação eletromagnética. Eu só estou conseguindo visualizar as luzes que estão aqui perto de mim e a luz do sol que está vindo aqui de fora. Tá? A gente não consegue visualizar todo tipo de radiação eletromagnética. Então, Bohr fecha o pensamento dele dessa forma. Dessa forma, ele explica por que o elétron não colapsa em cima do núcleo. Ele explica essa questão de luminosidade, por que os espectros dos elementos possuem cores diferentes, bandas diferentes. Fogos de artifício que a gente visualiza hoje em dia. Então, isso é nada mais do que saltos, milhões e milhões de saltos dos elétrons. Fechou? Vamos embora. Continuar aqui nossa aula para ver se você vai visualizando aqui comigo. Então, vamos lá. Fechando aqui o pensamento. Quando o elétron recebe energia exterior, ele vai saltar para o nível mais externo.
Quando ele retorna, ele emite. Isso aqui que vocês estão visualizando é exatamente uma ampliação do espectro do hidrogênio. Porque o modelo de Bohr, ele é feito em cima do elemento do hidrogênio. Por que, Figueiredo? Porque é o mais simples, né, gente? É um próton e um elétron. Então, fica mais fácil dele fazer um modelo de uma forma mais simplista, tá? Então, isso aqui é exatamente o espectro descontínuo do elétron. O elétron, quando passa a luz emitida... do hidrogênio. A luz do hidrogênio, quando passa por um prisma, não tem o degradê de cores que Newton visualizou para a luz branca. Ele vai ter só isso aqui, ó. Algumas cores. Por que algumas cores, Figueiredo? Exatamente os níveis energéticos que o elétron do hidrogênio salta e quando retorna, emite essa luz. Fechou? Então, Bohr, ele finaliza esse modelo dele e ele diz que essa eletrosfera, ela está dividida em níveis energéticos e são 7. Cada nível energético é um pacote de energia. O de menor energia é o que está mais próximo do núcleo e o de maior energia é o que está mais afastado do núcleo. Então, dessa forma, ele explica essa emissão de luz, radiação eletromagnética dos elementos e serem de cores diferentes, exatamente porque os elétrons vão estar pulando em níveis energéticos diferentes. Fechou? Se ficou um pouco confuso, com tanta história... Eu só quero que você saia dessa aula hoje pensando o quê? Qual a contribuição de Niels Bohr para Rutherford? O modelo atômico é praticamente o mesmo. É um núcleo positivo, são elétrons na eletrosfera, só que esses elétrons eles estão em níveis específicos de energia. Ele pegou toda a eletrosfera e dividiu em níveis de energia. Cada nível de energia é um pacote de energia e vai aumentando o valor dessa energia. O que está, a camada, a raia, a órbita que está mais perto do núcleo tem menor energia, a que está mais afastada do núcleo tem maior energia. Então, o elétron ele fica lá naquela camada dele. Ó. Se for excitado, ele vai para a camada superior. Quando ele retorna para a sua camada original, ele vai emitir um fóton. Só quero que você saia daqui pensando nisso. Eletrosfera dividida em níveis de energia. Só. Núcleo positivo... A eletrosfera tem os elétrons e essa é a grande contribuição que Niels Bohr vai dar para o modelo atômico. Ele vai explicar por que esse elétron não colapsa em cima do núcleo. Fechou? Espero que vocês tenham mais ou menos entendido que esse modelo de Niels Bohr é um pouco uma viagem, mas saia só com esses pensamentos que já vai ser garantida a sua aprovação. Então, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu joinha, deixa a tua participação. Até a próxima.